Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos e eu tô muito feliz que você clicou aqui nesse vídeo. Vamos para mais um caso onde eu vou aqui sentar na sala da minha casa e recontar um caso pra você, daquele jeito que a gente gosta, bem detalhadinho e vídeos longos. Eu espero muito que vocês gostem do caso de hoje, gente, porque eu acho ele muito interessante por causa de vários aspectos e eu espero que vocês achem também. Antes que eu vá para o caso propriamente dito, eu preciso contextualizar vocês um pouquinho da região aqui aonde tudo isso vai se passar, até porque eu acho bem interessante, né? Então eu achei válido aqui trazer para o vídeo. Essa história se passa em Tampa, na Flórida, numa região chamada Gibsonton. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. E essa região era muito conhecida por ser uma região onde, digamos assim, as pessoas não eram tão julgadas, as pessoas eram bastante acolhidas, independente da sua condição física, da sua aparência física. Vou explicar. Essa região era conhecida por ter vários shows que a gente conhece como freak shows, que eram aqueles shows onde pessoas que possuíam alguma característica diferente, condições genéticas ou algum tipo de doença, qualquer coisa que diferenciasse muito aí, digamos, do padrão das pessoas. E essas pessoas faziam shows, na verdade elas apareciam para as outras pessoas e ganhavam dinheiro dessa forma. Parece uma coisa assim bem estranha, né, nos dias de hoje, assim, mas nas minhas pesquisas deu pra entender que essas pessoas que tinham todas essas condições e tudo mais, de certa forma encontravam um jeito, entre aspas, vou falar aqui, de explorar essa diferença que ela tinha e ganhar algum dinheiro e conseguir sobreviver. E eu preciso mencionar aqui já no início do vídeo que eu vou relatar aqui sobre várias condições físicas, sobre diferenças entre as pessoas. E muitas vezes, como é um caso muito antigo, ele às vezes usa aí algumas linguagens, algumas coisas que hoje em dia a gente não usa mais, alguns nomes, né, alguns apelidos, mas eu tenho que relatar aqui como era lá antigamente, né? Então eu preciso só avisar aqui no começo do vídeo para que não fique mal entendido, para que não fique parecendo que eu tô aqui desfazendo de alguma condição, de alguma doença. Não é minha opinião, gente, as pessoas confundem um pouco os fatos com a minha opinião. Quero deixar bem claro aqui no começo do vídeo para depois eu não receber hate nesses comentários. Bom, voltando aqui para a região de Gibson, então por que ela era tão famosa aí no meio dessas pessoas? Porque ela era uma região que acolhia essas pessoas, ela não julgava a aparência dessas pessoas e ela meio que virou um reduto, digamos assim, de artistas circenses que se aposentaram, artistas de freak show e toda essa galera ali que trabalhava, né, com o circo e esse tipo de entretenimento. Por quê, né? Por que que começou isso? Tudo começou com um casal de artistas circenses. Eles se chamavam Al e Jimmy. O Al tinha cerca de 2,5 metros de altura e a Jimmy era sua esposa e tinha, pelos meus cálculos aqui, conversões, mais ou menos cerca de 80 centímetros. Então eles eram artistas que sobreviviam de mostrar para as pessoas como era essa diferença, né? Era uma coisa que as pessoas não viam normalmente na rua. Então para eles era algo assim, nossa, super diferente, algo que eu vou pagar para ver essas pessoas, né, estranhas, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas só para vocês entenderem mais ou menos como era o sentimento daquela época, né? As pessoas pagavam para ver coisas que na cabeça deles eram estranhas. E esse casal, eles trabalhavam num circo e chegou um momento que eles se aposentaram e daí eles resolveram mudar para essa região de Gibsonton. E ali eles começaram também a fazer alguns pequenos shows, o que atraiu outros artistas e daí começou a chegar muito mais e muito mais até se estabelecer aí nessa região que fosse conhecida realmente por acolher esses artistas. E essa cidade ficou tão conhecida realmente assim e recebeu tantas pessoas desse meio que até algumas coisas ali da região começaram a ser adaptadas para esses artistas, assim. Então tinham várias coisas ali no comércio, em atendimento ao público que eram adaptadas para pessoas com algum tipo de deficiência. Por exemplo, assim, até tinha uma licença que as pessoas poderiam ter elefantes
no terreno de casa, né? O que hoje em dia é bem absurdo, né? Circo e animal, mas antigamente podia, então eles até tinham essas licenças para manter tanto os animais quanto aqueles tipos de trailer, né? E de carros que carregavam esses animais no terreno de casa. Então era assim, era uma coisa realmente feita para essa população, né? Para esses artistas que chegavam nessa região. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, assim, o início dessa região é mais ou menos em 1900, é muito tempo atrás. Então, Gibsonton era essa região acolhedora e acabou sendo essa região onde artistas circenses e de freak show iam pra se aposentar e ter uma vida tranquila, uma vida que eles não precisassem se preocupar se estavam julgando eles ou não. Vocês imaginem, se hoje em dia já é bem difícil você ter qualquer característica que não entre no padrão, imagina lá em 1900. Então, algumas pessoas que moravam ali na região de Gibsonton, vou mostrar aqui pra vocês. Uma dessas pessoas era o Emmett. Ele era conhecido como o Homem Jacaré, porque ele tinha uma condição de pele chamada ictiose, que significava que ele tinha uma pele naturalmente muito seca. E essa pele seca, ela não saía como a nossa pele vai se regenerando, a gente nem percebe, mas no caso de quem tem essa condição, a pele fica muito seca e ao invés de ela escamar e sair, não, ela fica e ela vai se criando camadas, camadas, camadas até ela começar a rachar e dar essa impressão aí de uma pele de um jacaré, digamos assim. Tinha uma mulher chamada Persila e ela era conhecida como a menina macaco. Ela tinha hipertricose, também conhecida como a síndrome do lobisomem, quando se tem um crescimento excessivo de pelos por todo o corpo. Então ela tinha muito cabelo, o cabelo dela era assim meio liso, preto, bem escuro, e ela tinha assim muito também ao redor do corpo. E eles dois, gente, eram um casal. Eles acabaram se conhecendo no circo, as pessoas das famílias de cada um não aceitaram muito esse relacionamento, porque falavam que distraíam eles do trabalho ali do circo, e eles acabaram fugindo para essa região de Gibsonton, e ali começaram uma vida juntos. Mais uma das pessoas que moravam na região era um ator que fez o Mágico de Oz lá de 1939. Ele fazia um dos Munchkins da história, vocês estão vendo aí na foto. Quando ele se aposentou, ele também se mudou para Gibsonton. Existia também uma mulher chamada Grace McDaniels. Ela tinha uma condição no rosto, uma síndrome chamada de Sturge-Weber, e ela era conhecida como a mulher cara de mula. E sim, gente, esses nomes todos são horríveis, mas eu tô aqui relatando os fatos pra vocês. Mas enfim, é só pra relatar aqui um pouquinho e contextualizar de onde tudo vai acontecer, né? E eu acho interessante também a gente entender que existia um lugar assim, que existiam esses shows e essas pessoas ganhavam dinheiro dessa forma. Essa cidade de Gibsonton, além das pessoas já aposentadas, também era um local onde as pessoas que ainda trabalhavam com o circo se estabeleciam, né? Porque o circo normalmente ele vai viajar o país inteiro, mas eles voltavam sempre para Gibsonton para passar ali, digamos, o período que eles não estariam excursionando, né? Não estariam viajando. Mas a gente vai se concentrar aqui na família Styles, que foi uma família que se mudou para a região de Gibsonton no início de 1900. E essa família era conhecida como a família Lagosta, porque vários membros dessa família tinham uma condição bem específica que, segundo o nosso amigo Google, é uma deformidade congênita conhecida como ectrodactilia ou simplesmente síndrome de Claw. Ela é uma síndrome onde as pessoas têm uma deformidade nos membros, né? Na mão ou no pé. E existem vários níveis. A pessoa pode ter essa deformidade tanto nos 4 membros, quanto só em um, ou numa mão, num pé, ou só numa mão. E no caso da mão, é como se a pessoa tivesse o indicador aqui e o polegar grudados, e o minguinho e o anelar, né, grudados aqui, e ela não tem esse dedo do meio, então faz esse formato meio que de garra e meio que parecendo aí uma pinça da lagosta, né. E o personagem principal aqui da nossa história, Grady Franklin Styles Jr., era o 5º descendente dessa família
e que tinha essa condição. Ou seja, o pai dele tinha, o avô tinha, o bisavô tinha e o tataravô tinha. Então, ele era o quinto. Grady nasceu em 26 de junho de 1937 com essa condição genética e ele tinha os 4 membros afetados, o que significa que ele não podia andar. Nos pés, pelo que dá pra ver nas fotos, né, os pés dele meio que se juntavam tudo numa coisa só, né? Ele não tinha assim a separação dos dedos, ele também não tinha essa base do pé que a gente tem, né? Meio que vira uma coisa só, assim. Vocês estão vendo na foto aí, mais fácil do que eu ficar explicando aqui. Mas ele realmente não conseguia andar, né? Ele tinha, assim, a movimentação dele muito limitada desde pequeno. Então, desde que foi possível, ele sempre se locomovia com uma cadeira de rodas. Depois, futuramente, a gente vai ver aqui que ele conseguiu também uma outra forma de locomoção usando os braços. O pai do Grady Franklin Jr. também se chamava Grady. Era uma coisa, acho que meio comum nessa época, assim, só se passar o nome do pai pro filho, né? E daí ter aquela coisa de Júnior ou primeiro, segundo e terceiro, né? Então aqui o pai do Grady também se chamava Grady. Então o pai do Grady, ele também tinha essa condição, como eu mencionei, porém ele só tinha nas mãos, o que possibilitava ele de trabalhar, né, de conseguir ali um sustento para a família. O Grady Jr., ele tinha 2 irmãs, uma delas não tinha essa condição, e aí entra as aulas de genética, de probabilidade, que era uma coisa até que eu amava estudar na escola, porque eu não consegui descobrir, por exemplo, se a mãe do Grady tinha essa condição também ou não. Então, se ela não tinha, sempre tem, mesmo que pequena aí, a possibilidade de nascer um filho sem, né? Sem essa condição, e deve ter sido o que aconteceu com ela. E ele tinha uma outra irmã que tinha a condição, só que ela tinha só em um pé. E esse pé acabou sendo amputado posteriormente, porque eles acharam melhor substituir por uma prótese e que ela poderia utilizar e andar, né, aprender a andar com essa prótese e andar normalmente, do que se ela continuasse, né, com o pé ali com a ectrodactilia, iria se tornar um pé inútil, digamos assim. Ela não ia conseguir andar direito, ela ia ter que usar muletas e tudo mais. Então, esse pé foi amputado. Então, como o Grady aí era essa criança que no momento que tinha os 4 membros afetados, tudo era muito difícil para ele. Nessa época eles não moravam ainda em Gibsonton, eles moravam na Pensilvânia, e lá eles moravam numa região que era bem difícil. Ele sofria bullying o tempo inteiro, né, aonde ele ia, ele era realmente uma aberração, as pessoas chegavam a cuspir nele, né, e também no pai dele na rua. Gente, é horrível, né, porque, de novo, se hoje em dia já existe muito preconceito com qualquer coisa que seja diferente, imagina lá atrás, né? E as crianças, por exemplo, da escola onde ele ia, eram muito cruéis, e eles não só tiravam sarro e cometiam bullying com ele, mas também começavam a falar do pai dele. Então era uma coisa assim que ele foi guardando dentro dele, né? Toda essa raiva, todos esses insultos que ele escutava desde muito pequeno. O pai tinha essa preocupação de que conforme o filho fosse crescendo, ele não ia conseguir um trabalho, não ia conseguir uma vida próspera, né? Então ele começou a pensar em maneiras de conseguir dinheiro usando essa desvantagem, digamos assim, física que ele tinha. E foi aí que ele decide que tanto ele quanto o filho iriam participar aí do show de horrores, né, traduzindo, que seria o Freak Show. Para o Grady pai, seria uma situação muito mais favorável para o filho, porque ele estaria de alguma forma ganhando o dinheiro dele, e ele estaria ali no meio de outras pessoas que também tinham, assim, diferenças, e pessoas que não iriam julgar ele tanto assim. Então ele estaria fora, né, desse ambiente de bullying, de intimidação, e ele faria parte de algo, ele se sentiria pertencendo a algum grupo. Então ele achou que isso faria bem pro filho. E é nesse momento que eles saem lá da Pensilvânia e vão morar em Gibsonton. Eles se juntam a um circo itinerante, e o pai era conhecido como o Homem Lagosta, e o Grady filho, né, o Júnior, era conhecido como o Menino Lagosta, né, Lobster Boy. E eles foram muito bem. Eles se tornaram meio que a celebridade, assim, do circo. Todo mundo pagava bastante dinheiro pra ver eles. É muito estranho isso, né, gente? A gente pensar que alguém vai chegar num circo e vai pagar uma quantia de dinheiro pra ver uma pessoa que é diferente dela. É muito absurdo hoje em dia, né? Mas
aparentemente lá atrás era algo até que comum e era um jeito que essas pessoas encontravam de ganhar dinheiro. Então o Grady Jr. principalmente, ele acabou se tornando meio que uma celebridade e ele atraía muita atenção, ele acabou se tornando a atração principal do circo e ele atraía a atenção até de mulheres, assim, de meninas no caso aqui, porque ele era novinho, né? E além de tudo isso, as pessoas que participavam ali do Freak Show se tornaram a família do Grady. E essa família ensinou muitas coisas pro Grady, como por exemplo a escrever, né? Porque era algo muito difícil para ele fazer, ele tinha que entender como é que era ali a força que ele tinha que usar, ou como que ele teria que segurar essa caneta. Então essas pessoas ajudaram ele em todo esse processo e ele aprendeu a escrever. Eles ensinaram também a ele começar a se locomover com os braços. E ele desenvolveu uma força muito, muito grande na parte superior do corpo. Os amigos ali do circo incentivavam ele a praticar alguns esportes, por exemplo, como o basquete, né? Ele ficava na cadeira de roda e arremessava a bola. E essas pessoas também ensinaram o Grady a manusear uma arma, né? A atirar, o que não foi tão bom assim. Quando o Grady tinha mais ou menos uns 17 anos, outra pessoa se juntou a esse circo itinerante. O nome dela era Mary Teresa, de 17 anos. Ela tinha fugido de casa, na verdade ela estava fugindo do pai dela, que era um pai abusivo, e ela simplesmente perguntou se ela podia ficar com o circo, trabalhar de alguma forma no circo, porque ela, né, precisava ganhar dinheiro e ela queria sair de casa, e ela foi aceita. Ela não era artista do circo, ela não era artista do Freak Show, ela não tinha nenhum tipo de condição, nada fisicamente, ela simplesmente começou a trabalhar ali primeiro na venda de ingressos e outras coisas, às vezes arrumar, limpar, né, coisas do circo. Ela começou dessa forma. E ela começou a conviver com o Grady Jr. e ela começou a se apaixonar por ele. Ela sempre ficava ao redor dele, né? Ela ficava ali tentando de alguma forma chamar atenção, mas como eu falei, o Grady, ele era essa celebridade do circo, ele meio que não ligou pra ela de início. Muitas meninas vinham atrás dele, né? Então ele não estava disposto a se dedicar aí a uma só. Mas a Mary, ela começou a evoluir ali dentro do circo e ela começou a participar de alguns números do circo. Primeiro era um número meio que com uma cadeira elétrica fake, assim, né? Ela tinha todos uns efeitos especiais e ela era essa mulher que seria eletrocutada, de mentirinha, tá, gente? Pelo que eu entendi, não era de verdade. E ela também começou a participar de números, por exemplo, de lançamento de espadas e facas, né? Ela era a pessoa que ficava ali. E daí ela passou ali do posto de ser essa menina que tava sempre trabalhando em tudo pra uma artista do circo. E foi aí que o Grady começou a olhar pra ela de outra forma. Eles ficaram um bom tempo juntos antes de se casarem. E eles se casam em 1958. E no geral o relacionamento dos dois era um relacionamento bom, era um relacionamento feliz. Porém não durou muito tempo porque o Grady começou a beber muito. Ele se tornou um alcoólatra realmente e começou a ser muito violento com a Mary. Então ele insultava muito ela, ele tinha muita raiva dentro de si. Eu vi isso em algumas fontes, assim, que ele parecia ser essa pessoa cordial e alegre, mas que ele tinha realmente muita raiva dentro dele e acredita-se que era por causa de tudo que ele sofreu mais na infância, né, antes dele se juntar ao circo. Parece que ele guardou tudo aquilo que ele recebia de bullying, né, e de insultos quando ele era pequeno. Então, ele acabava descontando isso na esposa, na Mary, né? Ele chegava a bater muito forte nela. Como eu falei, ele tinha uma força muito grande na parte superior do corpo. Então, assim, um soco ou um tapa dele era algo muito forte. E como ele tinha essa mão também nesse estilo de garra, ele acabava estrangulando a Mary, né? Ele era bem violento com ela e esse formato da mão ajudava a ele colocar até mais força, né, nessa violência que ele cometia contra ela. No geral, o Grady sempre foi um cara um pouco agressivo, um pouco ríspido. Mas quando ele bebia, isso aumentava muito, muito mesmo, assim. Então ele saía do controle. E teve uma vez, gente, horrível, que eu vi relatado em mais de uma fonte também, que ele tirou da Mary o DIU dela, né? O contraceptivo que a mulher usa dentro do útero, caso os homens não saibam o que é um DIU. Então ele tirou com a própria mão, né, com aquela garra, assim, de dentro da Mary. Então imagine a dor que ela sentiu e imagine a violência que ela sofria junto com esse homem.
E a Mary, ela tinha essa esperança de que ele iria voltar a ser aquele cara que ela conheceu e aquele cara que ela se apaixonou, né? Que ele não fosse mais bebê. E ela continuava casada com ele. E eles acabaram tendo filhos, só que foi bem trágico isso, porque a primeira menina que eles tiveram, ela acabou falecendo logo depois por causa de pneumonia. Depois eles tiveram mais uma criança que era um menino e acabou falecendo de pneumonia também, poucos dias depois de nascer. E acredita-se que era porque as condições, né, do circo ali, a temperatura que eles tinham que ficar não eram adequadas para um bebê recém-nascido e eles acabavam falecendo. Depois eles tiveram uma terceira criança e essa sim sobreviveu, o nome dela era Donna e ela nasceu sem nenhuma condição física. Depois eles tiveram mais uma filha chamada Kathy e essa sim nasceu com a mesma condição do pai. E muitas pessoas dizem que o Grady, ele preferia sempre a filha que tinha, né, a mesma condição que ele, e a Donna, que nasceu sem nenhuma, era um pouco rejeitada, assim, ele não tinha o mesmo tratamento com as filhas. E isso se via também muito nessas sessões aí de violência e de espancamentos e surras que ele dava tanto na esposa quanto nas duas filhas, mas a esposa e a filha que não tinha a mesma condição que ele eram as que apanhavam mais. Quase 15 anos de casamento depois, a Mary, ela tomou coragem para se divorciar do Grady. Ela não aguentava mais aquele tipo de vida e ela simplesmente pediu o divórcio. E ela chegou a levar as meninas com ela. Eu não consegui encontrar exatamente para onde ela foi, mas ela meio que se mudou assim para algum outro local com as filhas. Só que a Mary, ela tinha pouca instrução, né, de tudo. E ela não sabia, ela não foi informada que teriam audiências para saber com quem que as crianças ficariam, né? E ela acabou não indo nessas audiências, o que resultou no Grady ficando com a custódia das filhas, então elas tiveram que voltar a morar com o pai. E a Mary ficou morando sozinha. A Mary, ela acabou conhecendo um outro homem pouco tempo depois, o nome dele era Harry Newman, e ele também era um artista de freak show, ele era conhecido na época como o menor homem do mundo, e ela acaba tendo um filho com o Harry, e o nome do filho também é Harry. Como eu falei pra vocês, é bem comum aqui o filho e o pai ter o mesmo nome, e esse filho, o Harry, vai ser bem importante mais lá na frente no nosso caso. E uma curiosidade é que esse novo marido da Mary, ele também, além de ser conhecido como o menor homem do mundo, ele também fazia alguns números, tipo de colocar prego no nariz, em várias partes do rosto, então ele também era conhecido como, por exemplo, o homem cabeça de concreto ou homem cabeça dura, traduzindo assim mais ou menos. Essas coisas a gente até vê, né? Hoje em dia, assim, inclusive poucos anos atrás a gente via isso na TV, né? No domingo, era bem normal ver essas coisas. Esse casamento da Mary com o Harry, né, o menor homem do mundo, acabou terminando pouco tempo depois, não durou muito, eles simplesmente assim não se davam tão bem. A Mary acaba voltando para Gibsonton, morar ali com o filho, pelo que eu entendi. E nesse meio tempo, o Grady Jr. também conhece uma outra mulher chamada Bárbara. E o Grady tem também um outro filho com a Bárbara, chamado Grady III. Espero que não esteja ficando confuso, mas agora existe o Grady Jr., que é o central da nossa história, e o filho, que é o Grady III. E esse filho nasce com a mesma condição do pai, né? Tanto nas mãos quanto nos pés. Quando esse filho, né, do Grady, ele começa a crescer um pouquinho, ele já tá um pouquinho maior, o Grady, ele percebe que ele tem uma ótima oportunidade nas mãos de recriar, né, e começar a fazer os shows novamente da família Lagosta. Então ele chama a filha, a Kathy, que ela também tinha essa condição, e agora essa criança, o filhinho dele, o Grady III. E eles começam a fazer esse show aí, se apresentando os três como a família Lagosta. E ele era tão, assim, ligado em dinheiro, né, ele sempre queria ganhar mais e mais, que quando eles estavam vivendo a vida deles normal, digamos assim, quando eles tinham que, sei lá, ir no mercado, passar por algum lugar público, que eles não estavam se apresentando, ele obrigava os filhos a usar luvas ou coisas cobrindo, né, os membros deles,
porque ele acreditava assim, que se as pessoas quisessem ver, eles teriam que pagar ingresso pra isso, eles teriam que dar dinheiro pra isso. Então ele não iria deixar as pessoas verem os filhos e também ele, acredito, na rua assim de graça. A Mary, ela tentou algumas vezes pedir a custódia das filhas, visitar as filhas, né, a Donna e a Kathy, e teve uma vez, inclusive até antes dela se divorciar daquele marido que ela conheceu depois, os dois vão até o Grady, conversam com ele, falam que eles precisam ver as filhas e tudo mais. E daí o Grady fala que ok, ele só precisava ali conversar com eles antes pra depois ir pra casa pra Mary ver as filhas. Só que quando eles chegam na casa do Grady, né, e a Mary tá naquela esperança de ver as filhas dela, tem uma pessoa armada dentro dessa casa e o Grady também pega uma arma e ameaça a Mary, falando que ela nunca mais iria ver as filhas e que se ela viesse atrás dele de novo, viesse importunar ele novamente, ele mataria a Mary, né? Então, depois desse evento, ela nunca mais foi atrás do Grady, porque ela tinha muito medo, ela sabia que ele era muito violento, que ele era capaz de tirar a vida de alguém, então ela não foi mais atrás das filhas. Quando o Grady já tinha aí mais de 30 e poucos anos, ele resolve se aposentar, mas só ele, né? Ele continuou fazendo a Kathy e o filho dele, o Grady III, continuar a fazer esses shows de freak show. E foi mais ou menos nessa época que a filha, que não tinha, né, nenhuma condição, a Donna, ela tinha mais ou menos uns 15 anos nessa época, ela fugiu de casa. Porque ela não aguentava o pai abusivo, ela não queria mais apanhar, né? Ela não queria mais viver daquela forma, então ela foge. Ela tinha conhecido um homem um pouco mais velho que ela, um homem, não é um homem, né? Porque ele tinha 18 anos, mas ela tinha 15, ele tinha 18, então era mais velho. E ela tava feliz com esse cara, ela viu ali uma oportunidade de viver uma outra vida e ela foge com esse cara. E ela fica realmente cerca de 2 anos fora de casa, meio que fugindo. Só que ela queria se casar, né, com esse namorado dela. E como ela ainda era de menor, ela tinha 17, ela precisava da autorização dos pais. E como o pai era o tutor legal dela, né, porque lembrando que a mãe não tinha a custódia das meninas, né, ela tinha faltado a audiência e tudo mais, então ela tinha que ter a autorização do pai. E foi nesse momento que ela volta para falar com o pai e existem rumores que ela estava grávida. Mas existem rumores também que ela disse que estava grávida porque seria uma forma mais fácil do pai dela aceitar esse casamento, já que para ele ter uma filha que não era casada grávida era motivo pra vergonha, né? Então ela acreditou que talvez dessa forma ele aceitasse mais fácil. Então a filha, né, a Donna, ela vai conversar com o pai finalmente, ela volta depois desses 2 anos pra pedir essa permissão pra casar. Eles conversam, aparentemente parece que o Grady tá de comum acordo com tudo isso, ele é a favor do casamento. E ela quer falar com o pai pra pedir essa permissão e falar, olha, eu quero viver com esse homem, ele me faz feliz, eu tô feliz, eu só quero que você aceite isso pra que a gente faça as coisas da maneira correta e depois eu vou sumir de volta, você não vai mais me ver. E nesse momento existem algumas versões, mas assim, pra ficar mais simples, na casa estavam o Grady Jr., né, a filha Donna com o namorado, a mulher do Grady, a Bárbara, o filhinho, o terceiro, e a outra filha que também tinha condição, a Kathy, certo? Então todo mundo lá dentro da casa. Em algum momento o Grady pede pra conversar com esse namorado da filha, né, e eles vão pra uma outra sala e todas as outras pessoas, né, estão fazendo outras coisas aí na casa. Quando eles estão conversando, a Donna de repente escuta no outro quarto vários barulhos seguidos e na hora ela identificou que aquilo eram tiros. Ela já imaginando e sabendo, né, de como era o pai, ela vai correndo pra sala onde tá o pai com o namorado conversando e quando ela chega, ela vê o namorado no chão. E era visível que ele tinha levado 2 tiros no peito e já estava morto. Ela entrou em pânico, ela estava chorando muito, ela não entendia e nisso ela olha pro pai, o pai simplesmente não tem nenhuma reação, ele tá em cima da cadeira de rodas dele, segurando uma arma e ele simplesmente solta um sorriso e fala, antes ele do que eu. E o Grady, ele não negou em nenhum momento, assim, o que ele fez, né? Ele falou que ele atirou, só que ele falou que ele atirou em legítima defesa. O Grady, ele nunca
usava essa condição que ele tinha a favor dele para se vitimar de alguma forma. Na verdade, ele era o contrário. Só que nesse momento ele começou a jogar tudo em cima aí da condição física que ele tinha. Ele disse que eles começaram a discutir quando estavam falando do casamento, e esse namorado da filha, como ele era um homem forte, né, de 18 anos, né, no ápice ali da juventude, ele foi pra cima do Grady, ele se sentiu ameaçado e ele acabou atirando. E ele se sentiu ameaçado justamente porque ele falou que ele não conseguiria se defender, que ele era um homem fraco, que ele já estava, né, um pouco mais velho, sendo que ele só tinha 30 e poucos anos, mas ok. E que ele não tinha força para se defender nem nada do tipo. Então ele começou a jogar para esse lado. E no processo judicial de todo esse crime, ele continuou nessa narrativa. E ele acabou sendo condenado como culpado, mas por assassinato em 3º grau. Porque eles acreditaram nessa da legítima defesa e eles acreditaram que ele não premeditou nada disso. Porém, a maioria das pessoas acredita que sim, que ele justamente chamou, né, o namorado da filha para uma outra sala e que ele já foi armado justamente porque ele sabia o que ele ia fazer e que não teve discussão nenhuma. Ele simplesmente foi lá para tirar a vida dele. Nesse julgamento aqui, as pessoas compraram a ideia da legítima defesa. E ele foi, né, condenado e sentenciado, e ele recebeu uma sentença aí de muitos e muitos anos. Eu não encontrei exatamente quantos anos, mas era uma sentença bem longa. Porém, ele não passou um dia na prisão. E por que ele não passou nenhum dia preso? Porque a prisão, ela não tinha os recursos para abrigar ali, para manter uma pessoa como o Grady. Porque além da deficiência física que ele tinha, que já demandava muita atenção, ele também tinha muitos problemas no pulmão e no fígado, parece. Então ele tinha que ter muitos atendimentos e ia ser um gasto a mais para a prisão. Eles falavam que eles não tinham como manter os médicos que o Grady precisava, né, os profissionais que ele demandava, e ele acabou sendo condenado a uma prisão domiciliar de 15 anos. Então agora ele era praticamente um homem livre novamente e ele se tornou 10 vezes mais arrogante, 10 vezes mais violento, porque agora ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse, ou seja, ele fez o pior dos crimes, que é matar alguém, tirar a vida de alguém, e ele não foi preso, então ele sabia que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele não seria preso, porque a prisão não tinha condições de manter ele lá dentro. E, gente, aqui, só pra citar pra vocês que pra mim ficou um pouco confuso, eu gosto de falar aqui pra não ficar mais confuso ainda, eu não consegui encontrar exatamente na fonte, mas pelo que eu entendi, quando ele se divorciou lá atrás da Mary, né, e ele se casa novamente, a Mary também, em algum momento ele sai de Gibsonton, né, essa cidadezinha. A Mary acaba voltando, né, depois que ela se divorcia, e ele estava em outro lugar, eu não consegui encontrar exatamente. Então, logo depois que acontece esse crime, a Bárbara, ela se divorcia do Grady, né, aquela segunda esposa dele. Passam-se alguns anos e, pelo que eu entendi, ele acabou em algum momento ganhando uma liberdade condicional, ele não estava mais em prisão domiciliar. E nesse momento ele resolve fazer novamente o show dele, o freak show dele com os filhos, mas acaba que não dá certo. Esse show foi bem, assim, um fracasso. E então ele resolve voltar para Gibsonton, né? Tudo isso que eu expliquei pra vocês é pra dizer que agora ele voltou para Gibsonton. Como ele estava em liberdade condicional, ele não podia beber, nem nada do tipo, a Mary começa a olhar novamente pro Grady como aquela pessoa que ela conheceu há muitos e muitos anos atrás, como aquele cara que ela se apaixonou. E eles voltam a se relacionar. Sim, gente. Acredite se quiser. A Mary, nesse momento, ela acreditava que tudo poderia ser diferente, agora ele estava mais velho, né, ele tinha parado de beber, e eles se casam novamente, assim, realmente eles se casam, não só se juntaram. E eu acredito aqui, uma opinião minha, que também a convivência com as filhas, né, apesar que a dona já estava fora de casa, mas ela conseguiria conviver com a Kathy, por exemplo, que ainda morava ali com eles, né. Não sei, é uma especulação minha. Mas é claro que nada disso durou. O Grady, ele continuava sendo aquela pessoa violenta e independente da bebida, né? Então ele continuava
maltratando a Mary, batendo na Mary. A esse ponto ele já tinha netos. Eu não consegui encontrar qual das filhas, né, que teve filhos, mas ele já tinha netos e ele batia nos netos também. E chegou um momento que ele pega uma arma e aponta pra Mary e fala: eu já matei uma vez e eu posso matar de novo. E teve uma noite específica que foi muito ruim, porque ele tava batendo na Kathy. E a Kathy, nesse momento, ela tava grávida de 7 meses, mas isso não importava pro Grady, ele começou a espancar a filha. E foi tão violento que o bebê acabou nascendo prematuro. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Mesmo nascendo prematuro, o bebê sobreviveu e ficou tudo bem com ele, tudo bem com a Kathy, mas imaginem o trauma. Em novembro de 92, algo terrível novamente acontece com a Mary. Ela tava deitada na cama dela. Ela tava prestes a adormecer, assim, né? Quando a gente tá naquele estágio já mais relaxado, de repente ela escuta o Grady meio que engateando no quarto. Ele sobe na cama e encosta uma faca na garganta dela. E ele simplesmente olha pra ela e diz que um dia ele iria tirar a vida dela. A Mary, nesse momento, ela sentiu que não era uma ameaça, assim, por dizer. Ela sentiu que realmente ele falava sério e que ele iria fazer exatamente o que ele disse, né? Ele já tinha dito uma vez anteriormente que ele já tinha feito isso, ele poderia fazer de novo, e agora foi uma ameaça muito direta pra Mary. Inclusive na hora que ela tava indo dormir, né? Justamente acho que pra mostrar o quão vulnerável ela tava perto dele naquela casa. Então, depois desse acontecimento, a Mary começou a conversar muito com o filho dela, o Harry, aquele que ela teve com o outro homem, né? Vocês estão vendo na foto aí para não ficar confuso. Ela começou a contar pra ele tudo que ela tava passando, que ela tava com medo realmente do marido, que ela achava que ele iria matar ela. E o Harry disse pra ela ficar tranquila que ele tinha a solução. Então, dia 30 de novembro de 1992, nas primeiras horas já da manhã, a polícia foi chamada no trailer ali da família Stiles. Membros da família tinham ligado, né, pra polícia, pra eles irem até esse trailer. E quando a polícia chega no trailer, eles já sabem, né, de quem era esse trailer, eles sabem quem morava nesse trailer, então eles sabiam que era algo grave. E quando eles entram pela sala, onde ficava meio que a sala nesse trailer, eles veem um homem sentado na poltrona, todo ensanguentado, de cuecas. E ele estava morto. Esse homem era Grady Stiles Jr., agora com 55 anos. E ele tinha 3 ferimentos de bala na parte de trás da cabeça. Ele não parecia ter reagido, não parecia ter lutado. Na verdade, a polícia acreditava que ele nem viu a pessoa que atirou nele. Ele estava literalmente sentado no sofá do mesmo jeito, assim, como se estivesse assistindo a TV. Ele nem percebeu o que estava acontecendo. A teoria da polícia era que poderia ter sido um roubo. Só que eles começam a olhar pela casa e nada tinha sido roubado, existia dinheiro à vista, existiam algumas coisas ali de valor, então isso já meio que caiu por terra. Agora, uma coisa que a polícia achou bem estranha nisso foi que a família não parecia estar triste com essa situação, né? Normalmente você ficaria muito abalada com alguém da sua família perdendo a vida, ainda mais dessa maneira, mas eles estavam muito tranquilos na visão da polícia. Examinando o corpo ali do Grady, né, eles conseguiram determinar que mais ou menos ele perdeu a vida ali pelas 11 da noite, e também conversando com alguns vizinhos, eles conseguiram mais ou menos criar ali uma linha do tempo do que aconteceu. Parecia que o Grady estava sozinho em casa assistindo TV, e os vizinhos ouviram umas batidas, né, uns barulhos cerca de 11 da noite, que provavelmente eram os tiros que atingiram o Grady, e não havia ninguém em casa. A Mary e o Harry estavam fora de casa nesse momento, e quando eles voltam para casa foi quando eles encontraram o corpo do Grady e chamam a polícia.
A polícia, ela suspeitou desde o início, né, isso dos dois, né, da Mary e do Harry estarem fora de casa exatamente nesse momento. Parecia muito conveniente, né, para eles não estarem na casa naquele momento, juntando com o fato de que a família na manhã seguinte não parecia triste, não parecia consternada com a situação, e também porque a morte do Grady parecia realmente uma execução, né, já que nada tinha sido roubado, parece que a pessoa entrou apenas para tirar a vida dele. Então a polícia começou a desconfiar, né, tanto da Mary quanto do Harry. Os dois foram interrogados cerca de 3 vezes e nada foi tirado desses interrogatórios, eles não falaram nada, até que o Harry foi chamado para fazer um teste de polígrafo. Nesse momento a polícia confronta o Harry, fala que ele tinha falhado no teste, começam a jogar uns verdes, como a gente fala, né? Eles começam a falar que eles já sabem o que ele fez, que é pra ele contar de uma vez, e nesse momento o Harry começa a falar tudo. E foi aí que ele começou a contar pra polícia que a mãe tinha confessado pra ele que estava muito assustada, com muito medo de viver ali na mesma casa que o Grady, ela achava que ele iria tirar a vida dela, ele já tinha ameaçado. E ele, como filho, ficou muito preocupado com essa situação, né? Ele não queria que a mãe passasse por isso, ele ficou com muita raiva do Grady. E ele sabia que o único jeito de resolver isso era o Grady morrendo. Só que ele falou que ele não conseguiria fazer isso, muito menos a Mary, então ele tinha que achar alguém que fizesse isso por eles. Ele conhecia um homem chamado Chris, ele tinha 17 anos apenas, ele era meio que vizinho e já tinha trabalhado em algumas coisas do circo, né? E ele chama esse menino, pelo menos é o que ele disse pra polícia, ele oferece um dinheiro pra tirar a vida do Grady e esse menino aceita. Ele foi atrás desse menino, o Chris, porque ele já estava envolvido ali com alguns tiroteios, diz que ele se gabava, assim, de ter participado de alguns crimes, então ele sabia que esse cara era o cara certo pro serviço. A Mary e o Harry, eles juntam $1.500 para pagar pro Chris e eles bolam aí um plano de como seria. Na noite do dia 29 de novembro, o Chris chega na casa e eles tinham um sinal combinado que era ele bater algumas vezes numa janela específica para eles saberem que agora ele já estava ali ao redor da casa, pronto para colocar o plano em prática. Nisso, a Mary e o Harry saem da casa com uma desculpa que vão ver algum familiar, alguma coisa do tipo, e o Grady fica sozinho dentro do trailer. Eu tô falando casa, gente, mas é o trailer, tá? E é nesse momento que a Mary e o Harry saem de casa e o Chris entra, acaba chegando na sala e atirando no Grady. A polícia vai atrás do Chris, ele nem tentou fugir, nem nada do tipo, e ele também não negou o que ele fez, ele assumiu, ele falou, eles me deram dinheiro, pediram pra eu fazer, eu fui lá e fiz, e ele acabou sendo condenado e pegou 27 anos de prisão. A Mary, no julgamento, ela falou que foi em legítima defesa, ela falou que ela estava tentando se proteger, porque se ela não fizesse nada, quem estaria morta nesse momento seria ela. No entanto, não dava muito certo isso no julgamento, porque como foi feito ali naquele momento, o Grady, ele não estava oferecendo nenhum perigo pra Mary, né? Por mais que, sim, um casamento com ele seria um perigo, né? E eu acredito talvez que ela tenha pensado nisso realmente, que ela estava se defendendo de alguma forma, mas no ato em si não tinha nenhum perigo causado pelo Grady naquele momento, ele estava apenas assistindo TV. Então a legítima defesa não se encaixava. Todos os filhos ali deles, né, a Donna, a Kathy, o Grady terceiro, né, que nem era filho da Mary, era filho com a Bárbara, todos testemunharam a favor da Mary, falando que sim, que o pai era violento, que provavelmente ela estava correndo risco de vida. Eles contaram tudo aquilo que eu falei aqui pra vocês, né, daquela surra que a Kathy levou, que acabou fazendo ela ter um filho prematuro, também as coisas horríveis que ele fez com a Mary. O assassinato, né, que ele já tinha cometido antes com o namorado da Donna, também foi citado, que era óbvio que se ele fez uma vez, ele iria fazer novamente, e era esse o pensamento da Mary, né, que não adiantaria ela simplesmente se divorciar, se separar, ela até poderia fazer isso, mas ela sabia que ele ia atrás dela e ela tinha muito medo, né, ela era quase que paralisada, assim, perto do Grady, porque o pavor que ela tinha dele era muito grande. Ela também disse que ela não poderia simplesmente fugir, por exemplo, levar a Kathy, né, a filha, e pelo que eu entendi, os netos, né, e alguns dos netos também tinham a mesma condição ali do Grady.
Então seriam pessoas que não passariam desapercebidas em qualquer lugar que ela fosse, que ela tentasse se esconder. Em qualquer momento o Grady ia encontrar, iria tirar os filhos dela, então era um medo também que ela tinha. Levando tudo isso em conta, o júri considerou a Mary culpada de homicídio culposo e condenou a 12 anos. A respeito do Harry, o júri entendeu que ele era a mente por trás de tudo isso, que ele que tinha, né, encontrado a pessoa para fazer isso, ele que tinha planejado tudo, ele que tinha dado a ideia. Então o Harry foi condenado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau e ele acabou falecendo na prisão em 2014. O Chris, que foi o assassino, a pessoa que atirou, ele foi libertado da prisão em 2009 e a Mary foi libertada da prisão no ano de 2000. Depois que ela saiu da prisão, ela voltou a morar em Gibsonton. Só que quando ela voltou, ela não foi assim recebida muito calorosamente, de braços abertos nem nada, porque o pessoal ali da região, pra eles tinham perdido a celebridade deles, né? Eles tinham perdido o cara ali que era o mais famoso da região, o que tinha levado e feito os freak shows terem tanto sucesso e tudo mais. Então as pessoas eram meio arredias com a Mary, porque no final das contas, ela com o filho e o Chris, né, que tinham armado tudo isso e tirado a vida do Grady, dessa celebridade de Gibsonton. Inclusive, muitas pessoas não acreditavam que o Grady era violento, que ele batia e abusava da Mary, e muitas pessoas, assim, acho que até sabiam, mas meio que fechavam os olhos porque ele era essa celebridade toda. Notícias mais atuais, mais ou menos ali no final de 2014, o filho do Grady, aquele Grady terceiro, vou colocar uma foto aqui dele pra vocês, ele saiu em defesa da madrasta dele, da Mary, né? Porque a mãe dele era Bárbara, né? Só pra sempre conectar os pontos. Ele disse que ele não acredita que a Mary e o Harry pagaram pro Chris pra ele fazer isso. Ele acredita que foi o seguinte: a Mary desabafou com o filho, com o Harry, tudo que ela tava passando. Ele ficou com muita raiva, muito preocupado, e ele acabou desabafando com esse amigo dele, esse vizinho, o Chris, e que esse Chris simplesmente tomou pra ele essa responsabilidade de resolver esse problema, porque ele também ficou muito comovido com tudo que a Mary tava passando, né, com tudo que o amigo dele ali relatou pra ele. Era isso que ele acreditava. Então assim, gente, o próprio filho, né, do Grady, que nem é filho da Mary, defende a Mary. Não que eu ache que aconteceu exatamente isso que ele falou, eu acho que é bem possível eles terem, né, dado esse dinheiro pro cara ir lá e tirar a vida do Grady, mas ele, digamos assim, tá bem mais do lado da madrasta do que do pai, porque provavelmente ele também sofreu muitos abusos, também deve ter apanhado bastante, deve ter visto essa violência do pai bem de perto. Uma coisa curiosa que eu encontrei foi sobre o funeral do Grady. Eu achei curioso porque tem isso nas fontes, que ele era essa celebridade, que as pessoas até ficaram incomodadas com quando a Mary voltou, né, depois de cumprir a sentença e tudo mais, mas no funeral dele existiam pouquíssimas pessoas, ninguém quis carregar o caixão dele, não teve nada disso assim de alguém ir lá fazer alguma homenagem, nada disso. Ele foi enterrado apenas com um ramo de flores e acabou. O que me faz pensar que talvez mais o público que não sabia exatamente da história, que não sabia, não convivia, né, que foi logo depois da morte dele, então aquelas pessoas ali que estavam convivendo e tudo mais e que viviam na região, talvez eles soubessem realmente quem era o Grady, por isso ninguém foi pro funeral. Mas depois que se passaram aí alguns anos, né, que foi esses anos que a Mary cumpriu a sentença e ela acaba voltando pra Gibsonton, às vezes essas coisas vão ficando no esquecimento e fica só a fama, né, a fama do cara do freak show, o cara que era famoso, e daí as pessoas que estão na cidade têm essa visão dele, né, e não aquela visão do abusador. Então por isso que eu acho que ela não foi recebida ali tão calorosamente. Outra curiosidade, se você já escutou a banda Silverchair, se você conhece um pouco da banda, você já deve ter achado familiar essas fotos que eu coloquei aqui do Grady, porque eles usaram uma foto, na verdade não é uma foto, eu acho que eles fizeram uma ilustração da foto, mas dá pra ver claramente que é o Grady nessa foto aí desse álbum da banda Silverchair, do álbum Freak Show. Exatamente, esse é o nome do álbum. Eu gosto muito dessa banda, eu já escutei muito esse CD, eu tenho esse CD, na verdade meu irmão tem, mas tá lá
na casa da minha mãe, senão eu mostrava aqui pra vocês. E eu não sabia, né, que essa pessoa, né, essa ilustração vinha de uma pessoa que realmente existiu. Então tô trazendo mais essa curiosidade aqui pra vocês. Mas tem mais uma, porque sempre quando eu tô buscando coisas, a gente acaba encontrando outras coisas. E foi buscando vídeos, porque eu queria saber mais coisas, mais imagens e tudo mais. Foi quando eu encontrei um casal de youtubers que eu já conhecia até anteriormente. Mas eles têm esse hobby, digamos assim, de visitar túmulos de pessoas famosas. E às vezes até, assim, pessoas a ver com crimes, né? Então eles vão visitar um cemitério que se chama Sunset Memorial Garden, na cidade de... Vou ter que colocar o nome aqui, gente, porque eu não me atrevo a falar o nome dessa cidade, mas é lá na Flórida. E dentro desse cemitério existe uma área específica que o nome é International Independent Showman's Garden of Memories. E o que é isso? É uma área específica para pessoas que já faleceram e estão enterradas ali, que tem a ver com o circo ou também com isso que eu já falei aqui dos freak shows. Então tem algumas pessoas famosas nessa área ali e o Grady tá enterrado nessa área. O mais curioso é que do lado do túmulo dele tem o túmulo do pai dele com a mãe dele. Lembrando que o pai também, né, fez shows circenses, também participava do freak show, ele que começou ali com o Grady. Do lado tá o túmulo do Grady e no mesmo túmulo ele tem o nome da Mary. A Mary não faleceu, pelo menos eu não encontrei. Eu acho que ela ainda é viva e deve morar, talvez na região, alguma coisa assim. Tanto que você não vê a data, né, nada ali no nome da Mary. Mas eu acredito que mesmo quando ela falecer, eu acho que ela não vai ser enterrada do lado desse cara, né? Eu espero muito que não. Mas o que me causou um pouco de espanto é que esse casal de youtubers, eles estão lá, né, falando, eles falam um pouco da história do Grady e tal, mas eu achei um pouco... Me incomodou um pouco ele estar ali como uma pessoa a ser exaltada, junto com outros artistas, né, que pelo que eu vi eles falando, realmente foram artistas importantes e que se destacaram ali nesse meio, né, porque pra mim o Grady, tudo bem, ele é uma pessoa muito famosa no meio aí do freak show, porém ele é um assassino, lembrando que ele matou o namorado da filha. E ele era um cara que batia constantemente na mulher, nas filhas e tudo mais. E daí parece que depois que ele faleceu, tudo isso foi apagado, né? Me incomodou um pouco isso, dele estar nessa área especial, mas enfim. Um detalhe aqui a mais pra vocês dessa história. E pra finalizar aqui o vídeo, eu não posso deixar de citar a série American Horror Story, a temporada 4, que se chama Freak Show, que teve muita inspiração em Gibsonton e também em todo esse mundo do Freak Show, além de ter vários personagens que foram inspirados em pessoas que realmente existiram e que realmente participavam desses Freak Shows. Inclusive o Grady Stiles Jr., que foi uma inspiração para o personagem do Evan Peters. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Ele é um caso antigo, né, o que dificulta um pouco a gente conseguir muitas informações e fotos e tudo mais, mas eu espero ter conseguido aqui colocar de um jeito que vocês entendam. E eu gostei porque é um caso diferente, como eu falo, eu gosto de trazer algumas coisas mais diferentes pra vocês. Eu acho esse caso interessante por todo o meio que ele acontece, né, as pessoas envolvidas, como esse cara era um cara ruim, né, ele era um cara malvado, tanto já no começo lá quando ele colocava os filhos pra, né, fazer dinheiro pra ele, quanto os abusos, a violência, o assassinato e ainda sair impune disso, o que eu acho absurdo, simplesmente porque a gente não tem como manter ele aqui dentro, então vamos soltar, sendo que ele já foi capaz de matar uma pessoa, então era óbvio que ele faria novamente, e eu acho que essa vítima sim seria a Mary. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente, porque eu faço isso aqui pra vocês, né, então se eu quisesse fazer pra mim, eu ficava só olhando aqui no YouTube e pesquisando, mas é pra vocês que eu faço. Espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu senti, que achei interessante desse caso aqui pra vocês aí do outro lado, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui o finalzinho, tá bom? Um beijão, tchau!